Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que nós já nos sentimos muito honrados de poder estar convosco aqui essa noite. Amém? Nos sentimos abraçados. Eu trago a paz de todos os irmãos da nossa cidade de Guarulhos para essa igreja em Matão. Os irmãos recebem, diga amém. Glória seja dada a Deus. Quero ser sucinto nas minhas palavras, por isso eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 10. Deus abençoe pastor Flávio por nos receber. Tivemos aqui essa manhã na reunião sendo apresentado e para mim é uma honra fazer parte do corpo desses obreiros, amém? Versículo 10, capítulo 18, versículo 10, está escrito assim: Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome deste servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na banha. Não bebereis eu do cálice que meu Pai me deu? Queridos irmãos, o capítulo 18 do Evangelho segundo João Marcos escreveu, talvez esteja retratando o último período que Jesus passa com seus discípulos antes do Gólgota. E nós entendemos bem que naquele dia Jesus Cristo há de ser entregado, amém, na mão do sumo sacerdote Anás, para assim ser julgado por toda a cúpula dos fariseus. O que é interessante, pegando esse texto, é que a Bíblia diz que quando Jesus Cristo está descendo, depois de um período de oração, a Bíblia diz que Judas já está subindo com Anás, que é o sumo sacerdote, e com alguns imperadores e alguns soldados romanos para prender a pessoa de Jesus Cristo. Quando eles estão para prender a pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Pedro tira a espada da sua bainha e ele fere a orelha direita do servo do sumo sacerdote chamado Malco. O que nos chama a atenção é que Malco ele tem um sonho. O sonho de Malco é um dia se tornar um sacerdote, um sumo sacerdote, e nós sabemos que o ministério dele ainda está em atividade. O ministério dele ainda está em evolução. Quando Pedro tira a espada e fere a orelha direita de Malco, é como se ele estivesse barrando, impedindo o seu ministério de poder avançar, impedindo o seu ministério de poder evoluir. Se eu fosse Malco e estivesse no lugar dele aqui, passaria um filme diante dos meus olhos. Todo o tempo que eu me dediquei à obra, todos os períodos em que eu passei, todas as provas, os desertos que eu atravessei para trazer azeite para o altar que eu limpei, a mesa dos pães que eu troquei, passaria um filme, porque na verdade ele está perdendo a oportunidade de realizar um sonho. Então escute isso aqui, porque o objetivo de Pedro ao cortar a orelha dele é praticamente que tirar dele a oportunidade de servir como um sumo sacerdote, pois nós sabemos que pela lei que Moisés estabelece, um sacerdote tendo uma normalidade, ele não pode servir. Mas repita comigo, se você veio para o culto hoje, repita comigo assim: o fato não justifica o ato, mas o ato não altera o propósito. Olha para esse irmão e diz para ele: o fato não justifica o ato, mas o ato não altera o propósito. Vê se ele deu um glória a Deus. Vê se ele deu um glória a Deus. Porque o propósito é cortar a orelha, sim ou não? Ele quer cortar a orelha de Malco pelo simples fato dele andar com Judas. E não é assim que acontece na nossa realidade. Algumas pessoas não tentam queimar, não tentam diminuir, inferiorizar, talvez até fale mal, pelo fato de você andar com algumas pessoas, ou pelo fato de você agir de forma que ele não quer. E a justificativa que ele usa para atuar é dizer: cortei porque ele andou com Judas.
Só que o fato de você andar com Judas não dá a ele o direito de agir de forma proposital. Só que a forma dele agir para tentar barrar e impedir o teu ministério de evoluir, não vai impedir o propósito que Deus direcionou, que Deus escreveu, que Deus estabeleceu sobre a sua igreja. Você pode dar um glória a Deus? Então, se eu fosse aqui colocar, pastor Flávio, se eu fosse aqui descrever a pessoa de Pedro, irmãos, eu descreveria Pedro mais ou menos assim. Pedro é a pessoa certa porque Jesus não escolhe a pessoa errada. Jesus Cristo não escolhe a pessoa certa. Pedro está no lugar certo porque o Monte das Oliveiras foi usado muitas vezes por Jesus para ter um dialeto com Deus, com o Pai, para ter um relacionamento. Só que Pedro também é aquele que utiliza a ferramenta certa, porque tipologicamente, eu vou repetir, tipologicamente, a espada simboliza a palavra. Então Pedro é a pessoa certa, está no lugar certo e tem a ferramenta certa. Qual é o problema? É que ele utiliza ela de forma inadequada e injusta. E quantas almas, quantas vidas, quantas pessoas você viu dizer: eu não vou mais para a igreja, porque alguém certo, no lugar certo, com a ferramenta certa, utilizou ela de forma inadequada. Eu vou melhorar isso aqui para você dar um glória a Deus. É mais ou menos assim: o camarada vem, se sente cheio de Deus, usa esse instrumento de forma proposital e fora de orientação para atingir algumas pessoas. Quem está embaixo sabe a vida da pessoa, ele grita mais ou menos assim, eu não sei aqui em Matão, mas em Guarulhos acontece muito: pega ele, Deus, quebra ele, Deus, fala mesmo, Deus. Quem está embaixo está sofrendo essa pancada e sabe que a palavra é com ele, abaixa a cabeça e diz: nunca mais eu vou para a igreja, nunca mais eu quero louvar, porque alguém certo, no lugar certo, com a ferramenta certa, está usando ela para matar a vida e não para ganhar vida. Mas eu tenho uma palavra para quem levantar a palma da mão direita: toda vez que alguém certo, no lugar certo, com a ferramenta certa, usa ela de forma proposital para destruir ministério, Jesus Cristo vai se inclinar, pegar o que o homem destruiu, colocar no lugar e te devolver a oportunidade de continuar. Então a palavra para o Senhor, para vocês aqui nessa noite, da parte do Senhor é: se Pedro é a pessoa certa, que está no lugar certo, usar a ferramenta certa para te atingir, não se preocupe, ainda há um Deus que restitui ministério na terra. E eu quero acreditar que Ele me trouxe lá da região de Guarulhos e me deu essa oportunidade para dizer para alguém: não importa se alguém matou seus sonhos com uma palavra, não importa se alguém tentou destruir teu ministério com uma palavra, eu te digo que com a mesma palavra o Senhor coloca no lugar o que foi destruído. Então receba esta palavra e aplauda ao Senhor.